Você vai ficar aí, viu? Vai continuar, que a gente vai continuar com essa dobradinha aqui, a Crítica na TV e Cidade Alerta. A gente vai relembrar aí toda essa cobertura que a TV A Crítica vem fazendo ao longo do dia. Lembrando que essa é uma cobertura especial. A Crítica na TV está entrando no ar a partir de agora, em paralelo ao Cidade Alerta Manaus. E agora a gente vai voltar a falar com a Rosiane Chagas, que continua ao vivo lá no Instituto Médico Legal. A gente falou com ela agora há pouco no Cidade Alerta, mas a gente vai voltar a falar com a Rosiane porque ela tem mais informações. Oi, Rosiane, o que você tem de novidade aí? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a partir de agora o A Crítica na TV. A gente vai mostrar primeiro a movimentação aqui no IML de Manaus, no Instituto Médico Legal, que continua a mesma, não mudou. A gente vem mostrando aqui ao longo da nossa programação, entramos ao vivo agora há pouco no Cidade Alerta, as pessoas continuam aqui. Essa é uma espera angustiante, né, para muitas famílias, porque é o momento de aguardar, então, a confirmação de se é o seu familiar ou não, que está entre esses mortos. A gente sabe que são 40 mortos, a gente confirmou agora há pouco, só no CDPM-1, que é o Centro de Detenção Provisória Masculino 1, foram 5 mortos. Na unidade prisional do Puraquequara, que é a UPP, foram 6 mortos. No Instituto Penal Antônio Trindade foi onde ocorreu a maioria das mortes de hoje, 25 mortes, e no Compage foram 4 mortos. Esses corpos ainda não chegaram aqui ao IML de Manaus, eles estão sendo aguardados aqui a qualquer momento esses corpos podem chegar aqui. Agora há pouco a gente conversou com o diretor de Polícia Técnico-Científica, ele adiantou para a gente que nenhum corpo vai ser liberado hoje, então todo mundo que está aqui é para confirmar realmente se é o seu parente ou não, mas esses corpos, eles não vão ser liberados. É um trabalho que pode demorar até uma semana, segundo o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica. A gente sabe que o governador do Amazonas, Wilson Lima, ele conversou com o ministro da Justiça e Segurança Pública, pedindo ajuda do governo federal nesse momento de crise. A segurança pública do Amazonas passa por um colapso, né? Desde 2017 vem acontecendo essas mortes dentro dos presídios aqui de Manaus. O governador pediu então essa ajuda e o ministro Sérgio Moro garantiu que esse auxílio ele vai vir do governo federal. Uma equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública vai vir aqui para o Amazonas. A gente não sabe ainda de datas, mas já tem a confirmação do ministro Sérgio Moro de que essa equipe vai vir para cá. Outra informação que a gente tem é que 29 detentos eles vão ser transferidos. Esses detentos eles foram identificados, né, pela Secretaria de Administração Penitenciária, são cabeças, eles são líderes ali, eles foram identificados e esses detentos eles vão ser transferidos. Ainda não se sabe para onde, mas pelo menos essa é a informação como parte das medidas, né, que a Secretaria vem tomando para acabar com toda essa situação, né, dar essa sensação de segurança, porque a gente sabe que se instaurou esse clima realmente de insegurança. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas pelo menos são essas as medidas que estão sendo tomadas por enquanto. Nayandra. Tá certo, Rosiane Chagas trazendo as informações ao vivo, direto do Instituto Médico Legal. Daqui a pouco, Rosiane, a gente volta a conversar. Rosiane trazendo mais informações, atualizando aí as novidades sobre esse caso. Lembrando que, como a Rosiane falou, de fato é um colapso, são muitas mortes em muito pouco tempo. O Instituto Médico Legal pode demorar e os legistas podem levar aí uma semana para fazer a identificação de todos os corpos. Agora só, o que foi considerado como um caso isolado de briga entre presidiários, a gente sabe que não é bem isso, né? E que resultou em 15 mortes no fim de semana. Virou uma série de execuções em outros presídios da capital hoje, nessa segunda-feira. A situação levou o governo do estado, agora à tarde, a solicitar reforço do Ministério da Justiça nas unidades prisionais do Amazonas. Mais informações sobre isso a gente acompanha agora no material. A manhã de segunda-feira foi de espera na porta do Instituto Médico Legal. Parentes aguardavam a chegada dos corpos dos detentos mortos na unidade prisional do Puraquequara, no Centro de Detenção Provisória Masculino 1 e no Instituto Penal Antônio Trindade. Ninguém quis falar com a imprensa. As circunstâncias das mortes dos detentos nas 3 unidades prisionais ainda não foram divulgadas pela SEAP. Os primeiros corpos foram encontrados logo no início da manhã desta segunda-feira e ainda estão sendo aguardados no IML. Neste domingo, 15 detentos morreram durante uma briga entre presos de 2 pavilhões. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a confusão que resultou na chacina teria começado por volta das 11 da manhã.
Durante o horário de visita, a briga envolveu presos dos pavilhões 3 e 5 da unidade prisional. De acordo com a SEAP, as mortes teriam ocorrido na quadra e dentro das celas. Até esta segunda-feira, dos 15 mortos no Compage, apenas 3 corpos haviam sido liberados. O secretário de Administração Penitenciária disse que a situação está controlada e que está adotando medidas administrativas dentro das unidades. No Compage, por exemplo, as visitas estão suspensas por 30 dias. Nesse sentido, existe uma busca incessante nossa, inclusive vou quarta-feira novamente a Brasília buscar recursos federais, sensibilizá-los quanto à necessidade de recursos para a construção de novas unidades prisionais no Amazonas. Nós já vimos fazendo esse trabalho e vamos intensificar. Ainda segundo os secretários, envolvidos na confusão do Compage já foram identificados. E as imagens da chacina no Compage já estão em poder do Ministério Público. Ainda hoje a Polícia Civil já entrou em contato conosco, a gente colocou todo o material à disposição, estamos à disposição do Ministério Público também. E aí essa informação de prazos, eu acho que teria que ser mais com o Ministério Público que com a Polícia Civil. Palco da segunda maior chacina do Brasil, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim registrou 56 mortos em janeiro de 2017, durante uma rebelião que durou mais de 17 horas. Em dezembro do ano passado, um agente foi morto dentro da unidade. O colapso no sistema penitenciário do Amazonas motivou um pedido em caráter de urgência de uma visita da Comissão de Segurança Pública por este parlamentar. A visita está prevista para acontecer no próximo dia 31. É lamentável mais um massacre nos presídios no Amazonas. O sistema penitenciário brasileiro está um caos e precisamos dar uma resposta urgente. Quem tem que comandar o presídio é o Estado e não os presidiários. Isso é uma vergonha nacional, é uma vergonha para o mundo que o Brasil passa. Entrei com requerimento e vamos elaborar uma comitiva para visitar os presídios do Amazonas, junto com o DEPEN, para encontrar uma solução, trazer investimento para que o Estado tome de conta dos presídios, não só no Amazonas, mas em todo o Brasil. Então está aí trazendo o capitão Alberto Neto, deputado federal, falando que a bancada federal do Amazonas quer também entrar nessa questão da segurança nos presídios. Agora a gente vai ao vivo conversar com a repórter Maiara Rocha, que está ao vivo lá na unidade prisional do Puraquequara. Oi, Maiara, qual a informação que você tem para trazer para a gente? Boa noite para você. Oi, Nayandra, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a Crítica na TV. Por aqui na unidade prisional do Puraquequara, a situação já está mais tranquila. Alguns familiares dos detentos resolveram ir embora depois que o diretor conversou com todos eles por volta mais ou menos das 5 horas da tarde. Mas a tarde foi bastante tensa por aqui, isso porque esses familiares dos detentos ficaram sabendo dessas mortes através dos aplicativos de conversa, vieram para cá imediatamente no final da manhã desta segunda-feira, ficaram acampados aqui à espera de informações que só foram liberadas por volta das 5 horas da tarde, justamente por conta dessa falta aí de informações que eles resolveram fazer uma manifestação, fecharam a via principal, impediram que os carros tivessem acesso aqui à unidade prisional do Puraquequara. Fizeram, inclusive, diversas correntes de oração, porque sabiam que lá do lado de dentro pessoas estavam mortas. Alguns familiares chegaram ainda a relatar que ouviram alguns detentos pedindo socorro, pedindo ajuda. E aí, é claro que o desespero tomou conta das pessoas que estavam aqui do lado de fora. A princípio, o diretor da unidade veio até aqui, disse que nada havia acontecido, tentou acalmar todas as pessoas, só que essas pessoas ficaram revoltadas depois que viram o carro do ML tendo acesso ao local. Depois de meia hora desse acontecido, o diretor resolveu falar que 6 pessoas tinham sido assassinadas. Ele não deu detalhes do que havia acontecido, só disse que no final do banho de sol, quando os detentos estavam retornando para as celas, para os pavilhões, os agentes aí, os carcereiros, já se depararam com as 6 pessoas mortas. E é claro que o desespero tomou conta de todos assim que essa listagem foi aí liberada. Muitas mães, muitas esposas de detentos acabaram passando mal aqui, foram aí socorridas
pelo SAMU, que chegou aqui rapidamente. Inclusive, Nayandra, temos aí a listagem dessas pessoas que foram assassinadas no final da manhã desta segunda-feira. São elas Anderson Barros de Oliveira, John Wagner Souza da Silva, Orlamildo de Souza Alves, Robson Rodrigues de Lima, Pablo Roberto Nascimento Ferreira da Silva e Emerson Mateus Pinto da Silva. Inclusive, a tropa de choque chegou aqui ao local por volta mais ou menos das 6 horas da tarde. Eles fizeram a contagem dos presos que estavam nas celas e confirmaram. O IML já esteve presente aqui, já levou todos esses corpos e agora esses familiares desses detentos querem saber o que motivou toda essa briga, que a gente sabe aí que é por conta da disputa do tráfico de drogas e também das facções criminosas aqui do estado. Nayandra, eu volto com você. Tá certo, Mayara Rocha, muito obrigada pelas suas informações. Mais uma vez aí a Mayara Rocha trazendo informações ao vivo lá da unidade prisional do Puraquequara, trazendo ali toda aquela celeuma, principalmente dos familiares, em busca de informações dos parentes, dos detentos que estão naquela unidade prisional. Agora, olha só. Esse massacre nos presídios de Manaus já ganhou repercussão também nos principais portais de notícias do resto do país. A Folha de São Paulo, por exemplo, estampou, tem como a gente mostrar? Olha aí, ó, Manaus tem mais 42 presos mortos depois de 15 assassinatos do domingo. Informação que foi corrigida agora há pouco, na verdade, nesta segunda-feira, mais 40 presos mortos. Em 2017, 126 detentos morreram em rebeliões no Amazonas, em Rondônia e também no Rio Grande do Norte. A Folha também destaca que o Ministério da Justiça está enviando aí força-tarefa de intervenção penitenciária para o presídio, que é uma situação que logo mais a gente vai falar aqui com Emanuel Cardoso. O País vem trazendo aí que mortos em presídios de Manaus vão a 57 e o ministro Sérgio Moro anuncia força-tarefa. No domingo, 15 detentos haviam perdido a vida em 2017 no mesmo complexo aí no Compage. Uma revolta que durou 17 horas causou 56 mortes e em dezembro passado um agente da prisão morreu lá naquela unidade prisional. Temos outro aí? Então tá, Portal Terra trazendo aí 42 detentos são mortos por enforcamento em 3 presídios do Amazonas. Aqui, segundo o Portal Terra, os presos teriam sido enforcados em 3 unidades um dia após assassinatos no Compage. Número de agentes para intervenção penitenciária não foi informado. Portal Terra também repercutindo aí essa questão do massacre nos presídios do Amazonas. Agora, o UOL também dando destaque para essa situação aqui no sistema penitenciário. Mais 42 presos são achados mortos em presídios de Manaus. Mortes ocorrem um dia após 15 detentos terem sido assassinados no Compage. Sinais de asfixia nos corpos, né? Teria sido aí a causa principal dessas mortes. E também a Veja vem trazendo aí esse destaque. Em Manaus, 42 presos são encontrados mortos em presídios. A SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, diz que mortes ocorreram por enforcamento nas 3 unidades prisionais. No domingo, outros 15 foram achados mortos. Tem também a revista Exame trazendo aí Amazonas confirma a morte de mais de 42 presos. Total chega a 57. Então tá aí os principais portais de notícias, os principais veículos de comunicação do país repercutindo essa situação nas unidades prisionais aqui do Amazonas, nas 3 unidades prisionais do Amazonas, já somando aí 57 o número total de mortos. Vamos agora voltar para o Cidade Alerta Amazonas, conversar com o Emanuel Cardoso. Emanuel, que situação, viu? Os principais portais de notícias já repercutindo esse assunto, está sendo manchete no país inteiro, todo mundo querendo saber mais informações do que de fato está acontecendo dentro das unidades prisionais do Amazonas. A gente viu, quem está acompanhando a programação da TV A Crítica, viu que você agora há pouco conversou ao vivo com o governador do Amazonas, Wilson Lima. O que você traz aí de informação para a gente, para quem está acompanhando agora o A Crítica na TV? O governador está em São Paulo, mesmo assim conseguimos falar com ele por telefone e ele confirmou justamente esta notícia que você leu aí nos jornais, nessa repercussão internacional, que inclusive, Nayandra, em 2017 a gente teve esse mesmo destaque internacional por conta do massacre ocorrido no Compage e a gente imaginava, e eu inclusive questionei isso ao governador, a gente não imaginava que outra coisa do gênero acontecesse ou poderia acontecer de novo no nosso estado ou no nosso sistema prisional, mas infelizmente a nossa expectativa foi frustrada. Sobretudo depois de ontem, porque foram 15 mortes no domingo. Quem imaginaria que na segunda-feira nós teríamos mais 40 mortes
outras 4, né, no Compage, foram 15, mais 4 hoje, e mais as demais mortes nos outros presídios. Eu fiz essa entrevista, nós falamos ao vivo com o governador, e ele confirmou, sim, a vinda de uma tropa especial do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que deverá desembarcar aqui em Manaus com 100 homens entre hoje e amanhã. Essa tropa será mandada em caráter de urgência. Minha diretora, a gente tem a gravação dessa entrevista com o governador? A gente pode ouvir? Nós estamos daqui a pouco, né, André? A gente exibe, mas eu posso adiantar aqui. O governador, então, assegurou que teve essa conversa com o ministro Sérgio Moro, que assegurou o encaminhamento, o envio dessas tropas para ajudar no trabalho feito no controle feito, que precisa ser feito dentro das unidades prisionais. A princípio, só o Compage estava com as visitas suspensas. Neste momento, todos os presídios da cidade, todas as unidades prisionais estão com as visitas suspensas. Durante a tarde, o governador confirmou que foram feitas revistas nos presídios, justamente para verificar, para procurar material ilícito dentro dos presídios. O governador também falou, Nayandra, sobre as diferenças entre o que ocorreu lá em 2017 e o que ocorreu agora. As diferenças, por exemplo, na utilização de armas, como ocorreu em 2017, armas, estoques, facas, armas brancas, foi encontrado de tudo, reféns que foram feitos dentro do complexo penitenciário, a fuga de detentos também que não ocorreu desta vez, mas infelizmente mortes ocorreram. 55 mortes confirmadas. Daqui a pouco, Nayandra, a gente traz esta entrevista que fizemos com o governador do estado por telefone aqui no Cidade Alerta Amazonas. Tá certo, Emanuel Cardoso, muito obrigada. Continua aqui com a gente, porque aqui no estúdio do Acrítica na TV a gente tem a participação do especialista em segurança Pontes Filho. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à nossa redação. Agora, o governador do Amazonas já entrou em contato com o ministro Sérgio Moro para fazer o envio dessas tropas para cá para o Amazonas. De fato, em situações como essa, é necessário que seja feita essa medida? Enquanto não se levantar todos os aspectos que ela envolve, é necessário, né? Inclusive porque não se sabe se amanhã pode acontecer algo de novo, se aparentemente hoje estava controlado e ocorreu isso, né? Amanhã não se sabe ainda se tudo realmente está sob controle, então algumas medidas têm que ser tomadas, né? Para evitar o pior. Por exemplo, quais as primeiras medidas que devem ser tomadas em situação de rebelião, em casos de motim? Como é o que a gente tem acompanhado nessas 3 unidades prisionais, já contando com o Compage? Além de debelar essa situação de motim, de massacre, é levantar como isso ocorreu, né? Também identificar as vítimas, tomar todas as providências relativas às famílias, e providenciar o estudo de como isso aconteceu, tratar das causas para verificar, inclusive, o que foi de diferente, né? Já se viu que a forma como foram executados foi diferente, a maneira como ocorreu foi diferente, a articulação entre as unidades foi em dias separados e isso é necessário apurar. Tá certo. Agora sim, a gente pode, de fato, a gente sabe que existe a questão da briga entre facções, né, desse grande problema. Essas mortes que têm ocorrido em série, desde esse domingo, ocorreram 15 mortes nesse domingo, mais 42 mortes, mais 40 mortes nessa segunda-feira. Tudo isso é tudo isso é consequência dessas brigas de facções, é algo assim, realmente é algo que pode ser planejado por essas facções que comandam dentro das unidades prisionais? Sim, é algo que pode ser consequência. Né? Pode ser consequência disso, pode haver questões carcerárias em conjunto com questões de disputa de facções. Essas facções já controlam o território dos presídios, é um reflexo do que acontece na sociedade, às vezes há territórios que são controlados por facções, só que no presídio o choque é muito mais provável devido à proximidade de outros fatores, né? Então, uma das causas, sem dúvida, a rivalidade entre essas facções, mas também há que se considerar
se houve ou não influência das questões carcerárias, das questões prisionais. Logo de imediato, a gente não consegue ainda ter acesso a esse tipo de informação. A gente vai voltar agora para o estúdio do Cidade Alerta Amazonas, onde está o Emanuel Cardoso. Oi, Emanuel, a gente está aqui no estúdio da Crítica na TV com o Pontes Filho, especialista em segurança. Você deseja fazer alguma pergunta para ele? Fica à vontade. Sim, com certeza, porque diante de tudo que a gente tem acompanhado, a mim parece que é toda uma ação coordenada. Sim. No domingo, o secretário de Administração Penitenciária até chegou a dizer, não, foi uma briga entre presos. Sim. Afinal de contas, havia acontecido apenas lá dentro do Compage, como o senhor falou, pode ser que os aspectos carcerários tenham, sim, incidido de tal forma que chegasse ao resultado das 15 mortes. Mas hoje, nós tivemos lá no ramal da 174, no quilômetro 8, 3 presídios que não são conectados, que não há, por exemplo, o que houve em 2017, quando o semiaberto era ligado ficava ao lado do fechado, onde houve o favorecimento da entrada de armas. Não tem isso entre IPAT, Compage e o CDPM-1. E pior, está muito longe da unidade prisional do Puraquequara. A minha pergunta é, esta ação, estas mortes que me parecem serem assassinatos em série, planejados, isso pode ter sido planejado de fora da cadeia? Isso parece ter sido orquestrado e mandado aqui do lado de fora? É uma possibilidade muito concreta, né? Para que possamos ter uma maior certeza, é necessário levantar como foi evoluindo a sequência dessas mortes, desses eventos, levantar os agentes que estiveram envolvidos nelas, porque, sem dúvida, além das questões internas ligadas aos cárceres, há essa dimensão da articulação entre elas que passa pelo que há dentro do cárcere e o que há fora do cárcere. Uhum. As organizações que atuam dentro do cárcere têm raízes fora dele. Então, é possível que haja articulação entre elas, sim, mas depende também do que for apurado, do que foi investigado, para que a gente possa afirmar com alguma certeza. É possível, inclusive, que haja mais mortes nesta terça-feira, né? Já que são assassinatos que estão ocorrendo em série. A gente pode esperar tudo nessa terça-feira, não é isso, Emanuel? Exatamente, é o que porque nós tivemos ontem 15 mortes, houve um alerta, as forças de segurança agiram primeiro no Compage, mas houve sim, porque o Compage é onde parece que começa tudo, é o epicentro de onde tudo começa. O que acontece no Compage muitas vezes é replicado nas outras unidades prisionais, e o que ocorreu ontem foi justamente esse, um alarme, um alerta, e as autoridades de segurança estavam alertas, e ainda assim, hoje, nós contabilizamos 40 mortes. Eu gostaria de perguntar para o especialista, com base no seu conhecimento na área de segurança pública, no que o senhor acompanha dentro do sistema de segurança pública, existe alguma garantia de que o que ocorreu hoje não volte a ocorrer amanhã dentro das nossas cadeias? A tendência é não ocorrer devido ao fator controle. Hoje as autoridades já estão ainda mais atentas, não é, e mobilizadas para evitar isso. Agora, nunca podemos dizer que está totalmente impossível, né, de acontecer, porque às vezes ocorre a situação do efeito dominó, né, aquele efeito cascata que, quando envolve muita força de um lado, não é possível um controle prévio. No entanto, pelos eventos que ocorreram ontem e hoje, já é mais que suficiente a mobilização de forças para evitar que ocorram novamente amanhã. Pois agora, Nayandra, diga, Emanuel, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, especialista. Eu não sou repórter à toa, eu gosto de fazer pergunta. Vamos lá. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, de forma prática, como ocorre essa relação entre o crime que ocorre aqui fora, porque pela nossa prática jornalística, de quem acompanha o trabalho policial, a gente percebe que aqui do lado de fora tem gente matando e morrendo por conta de pontos de venda de drogas, pontos ilegais de venda de drogas. As mortes ocorrem aqui do lado de fora. Outra percepção que a gente tem é que pessoas que estão dentro do sistema carcerário, do sistema prisional, ainda mantêm esse tipo de relação com o crime que ocorre aqui fora. Lideranças, né? Exatamente. Tanto como líderes, ou mesmo voltam a atuar. Eles deixam gerentes
quando voltam para a comunidade, quando saem do regime do sistema prisional, assumem essas bocas. Mas esta é a impressão que a gente tem com base no trabalho jornalístico, do ponto de vista de um especialista de segurança pública. Na prática, para o público também entender, e eu também gostaria. Como ocorre esta relação entre o crime que acontece aqui fora, entre os grupos criminosos, que para mim não são facções, são o grupo de bandidos aqui do lado de fora e lá dentro da cadeia? Como é que isso está relacionado intimamente? Antes, quando alguém é preso, ficava relativamente isolado, não é? Havia uma espécie de blindagem para a sociedade. Hoje não, de algum modo esses tentáculos continuam interagindo. Então, o que ocorre dentro dos presídios, em parte, é reflexo do que está acontecendo fora. E vice-versa, por vezes, né? Tanto que já houveram salves, etc. No entanto, essa relação ela é muito fluida quando há organizações, quando ocorrem articulações entre grupos que atuam na economia do crime. Existe uma atividade empresarial do crime. E esses vínculos, eles de algum modo continuam sendo nutridos e mantidos devido à própria dinâmica das relações hoje, que envolve instrumentos tecnológicos, acesso à informação, e que é exatamente isso que tem que ser desconectado, é exatamente isso que tem que ser impedido, que muitas vezes não se chega a impedir. É como se esses grupos tivessem a própria inteligência, não é, Pontes? O próprio Sim, centro sim. de inteligência ali que eles conseguem mapear e saber como vão agir. Agora, tocando ainda, dando continuidade a essa pergunta do Emanuel Cardoso, já que isso tem ocorrido em série, começou numa unidade prisional, aí vai pingando em outras unidades prisionais, é possível, para o senhor que é especialista em segurança pública, é possível conter esse tipo de ação dentro dos presídios, de alguma maneira? E como? Geralmente se utilizam instrumentos de inteligência da própria administração, né, que é a inteligência dos presídios, assim como câmeras, assim como celas que são equipadas para evitar certos movimentos de rebelião, de motim, e as forças especiais para tentar impedir que esse movimento alcance essas proporções. Lamentavelmente, nessa ocasião, isso não foi suficiente, né? Então, nem sempre as variáveis estão sob controle. E é nesse estudo que tem que ir aprimorando as ferramentas de controle para evitar que esses movimentos de motins, de massacres, cheguem a tal ponto. Emanuel Cardoso. Nayandra, eu quero aproveitar a presença dele aqui, porque ele tocou num ponto que eu penso que é crucial. Muita gente fala em facção, os próprios grupos criminosos se auto-intitulam facções. E eu me recordo das FARC, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que eram facções porque lutavam com cunho religiosos e os líderes eram reconhecidos como líderes de uma causa. Aqui fora, trazendo para a nossa realidade, o que realmente está à frente desses grupos criminosos? É o poder econômico ou é alguma personalidade? Como é que essa liderança, essa hierarquia se constitui de tal forma que continua mantendo braços, inclusive dentro dos presídios, e a gente só pode imaginar que até dentro de outras instituições? O senhor poderia explicar para a gente como essa economia criminosa gera ou provoca ou incide dessa forma sobre nós, sobre a sociedade, sobre esse crime? Esse processo de organização da economia do crime, ele passa por uma via de intelectualização. E por isso há uma diferença muito grande do crime que se praticava há algum tempo com o crime organizado que se pratica hoje. Houve um processo de sofisticação de meios e de intelectualização dos métodos da comunicação e que envolve todo um processo que já tem por base a situação social, a situação cultural, a condição econômica. Então, diante desse contexto e dispondo dos meios que hoje foram de maior acesso, você cria articulação dessa atividade criminosa ao ponto de se poder, muitas vezes, orquestrar eventos que acontecem dentro e fora dos presídios. Tá certo. Ou seja, o combate precisa ser feito lá dentro e precisa ser feito aqui fora. Não dá para tratar as coisas separadas. E é a longo prazo também, né? São medidas que têm que ser feitas a longo prazo. Não só a longo prazo. Precisa ter essa ideia de
curto, médio e longo prazo. Diante dessa crise, é necessário medidas imediatas, no sentido de administrar a crise, de gerenciar os danos, mas continuar a atuação fora a médio e a longo prazo. Na sua opinião, Pontes, embora tenha sido diferente, como a gente tem apurado aqui ao longo do dia, tenha sido diferente essa situação que ocorreu ontem e hoje, foi diferente do massacre de 2017. Mas, na sua opinião, houve algum tipo de avanço para conter esse tipo de ação dentro das unidades prisionais no Amazonas? Um avanço na questão para conter isso? Na sua opinião? Em relação à parte tecnológica, teria que ser apurado quais foram as ferramentas que foram instaladas, não é? O que foi realmente fez a diferença, não é? Porque, a princípio, naquela ocasião de 2017, houve um maior controle interno, se suspenderam visitas, se limitou o banho de sol e se fez uma lotação, uma distribuição entre grupos, né, que ocupavam presídios, determinados elementos de um grupo ia para uma unidade e de outros para outro. Então, essas foram as medidas naquela ocasião. Agora, em relação à sofisticação disso daí, teríamos que levantar, porque, a princípio, houve só o elemento da Força Nacional, né? A presença da Força Nacional que esteve aqui. Agora, do ponto de vista logístico e infraestrutural, não consigo ver uma diferença substantiva. Então tá certo. Eu e Manuel Cardoso, direto do estúdio do Cidade Alerta, conversamos aqui com o especialista em segurança pública, Pontes Filho. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Então tá certo. Agora a gente continua aqui ao vivo, porque a gente vai agora conversar com a Catiane Moura, que está com um defensor público. É isso, Catiane? Muito boa noite para você. Quais informações que você tem aí para trazer com a gente? Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Como você disse, estou aqui com o defensor público, né, geral, o Rafael Barbosa. Ele falou alguma coisa muito interessante do que vocês estavam comentando agora há pouco com o especialista em segurança pública, que é justamente a diferença do cenário de 2017 para o cenário agora de 2019, com esses episódios aí dentro das penitenciárias aqui do Amazonas. E ele fala muito sobre a questão dos processos, que antes existia uma certa morosidade e agora eles estão até andando de forma mais rápida. Então, é uma diferença que pode contribuir, inclusive, para que dessa vez os processos sejam mais rápidos. A Defensoria ela acredita que o problema que aconteceu hoje e ontem no estado do Amazonas não decorre do gerenciamento dos processos. Isso porque a superlotação caiu bastante, tanto o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria reforçaram a execução penal, com mais defensores, mais juízes, mais promotores, e que os processos estão tramitando. Então eu não vejo como os episódios de hoje e de ontem estejam relacionados à morosidade da justiça ou alguma outra causa do gênero. Você acredita que seja, então, algo mais relacionado à questão dos presos, dessas brigas de facções? Eu acredito, essa é a minha opinião. É claro que eu não sou o especialista em segurança pública, eu sou um defensor público e hoje com a função de gerenciar a Defensoria Pública, mas eu acredito que é realmente uma briga de facção. Essa briga de facção ela acontece fora do presídio e ela repercute dentro do presídio. E realmente, com a realidade que o Estado tem, você não consegue colocar um preso por cela. Então esses presos acabam, mesmo o Estado trancafiando todo mundo nas celas, eles acabam ficando com outros presos. E aí realmente esse tipo de coisa acontece como aconteceu ontem e hoje. É interessante porque ele estava conversando comigo agora há pouco, falando exatamente sobre isso. Quando ocorrem essas situações nas penitenciárias, às vezes alguns presos são provisórios, outros já são condenados em regime fechado. E aí mistura tudo e acaba, durante essas rebeliões, essas mortes, acabam indo presos que talvez não teriam nada em comum com essas facções. De fato, hoje nós temos uma divisão, tem os presos definitivos e os presos provisórios, mas até pela questão da briga entre facções, essa divisão ela não acontece de forma perfeita e aí não tem realmente como culpar, porque há uma precariedade das próprias condições dos presídios, que já vem de gestões anteriores, e acaba que quando isso acontece, é sempre a principal preocupação da Defensoria, se tinha algum preso provisório. Nós conseguimos detectar que na unidade do Puraquequara,
um preso só era provisório, os outros tinham condenação. E isso, de certo modo, deixa a Defensoria mais tranquila nesse ponto. É claro que não tem como você achar que uma situação como essa, ela pode ser uma situação tranquila. Mas, tendo em vista o histórico que nós já temos aqui no Estado, é uma situação que nos deixa mais, de certo modo, menos apreensivo. Em relação às famílias, as indenizações das famílias da rebelião de 2017, como é que andam esses processos? Como andam esses processos? Em razão do acontecido ontem, hoje eu tive uma reunião até, porque esse tipo de coisa movimenta as questões que envolvem problemas similares. Então, hoje eu estive em contato com o defensor responsável por essas indenizações de 2017 e ele me disse que o processo ele continua tramitando na via administrativa, mas que há um indicativo dele, já não atual, já de semana retrasada, indicativo que provavelmente vai chegar até o defensor-geral pelas vias burocráticas da Defensoria, de judicialização. Então, ao que parece, nós iremos judicializar. Perfeito. Eu queria só pedir um momento do senhor, porque o Emanuel quer fazer uma pergunta. Pois não, Emanuel? Olha, Catiane, se você estiver me ouvindo, eu gostaria de saber do defensor o seguinte: se o que ocorreu hoje, se isso pode, de alguma forma, interferir nas decisões judiciais ou relaxar a prisão de detentos ou a prisão de condenados. Se isso pode fazer com que a justiça leve a liberar presos por conta do medo do que possa acontecer dentro dos presídios. Tá. Ele quer saber se, por conta dos episódios que ocorreram ontem e hoje, isso pode fazer com que a justiça libere presos para que outros episódios não ocorram. No momento não há nenhum indicativo de que isso vai acontecer. Mais uma vez eu digo, a situação é diferente. Em 2017 nós tínhamos uma questão de superlotação exagerada nos presídios e, de fato, o controle era bem mais precário. Hoje não. Logo após o acontecido ontem, nós recebemos uma ligação do secretário de Segurança conclamando que a Defensoria estivesse presente no Compage e para justamente fazer parte de um comitê de crise e pensar medidas para evitar o episódio, porque ele se repetisse. Acontece que hoje de manhã o secretário da SEAP entrou em contato conosco avisando que todos os presos já estavam na cela e que ia passar uma revista para verificar se tinha algum armamento e tudo mais, e não tinha. O que aconteceu é que essas mortes foram por sufocamento, o que acontece é que sem utilização de armas. Então, dá para perceber que não é um problema ligado diretamente à superlotação, como eu já havia dito. A gente entende que há uma guerra de facção, essa guerra de facção ela acaba gerando esse tipo de coisa e que mesmo o Estado fazendo de tudo para evitar as mortes, elas ainda assim aconteceram. Muito obrigada pelas informações, Rafael Barbosa, defensor público geral. Nayandra, eu volto com você. Tá certo, obrigada, Catiane, pelas suas informações. Quero agradecer também ao Rafael Barbosa, defensor público geral do Estado, por aceitar o nosso convite ao vivo aqui no A Crítica na TV. A gente vai voltar agora para o estúdio do Cidade Alerta Amazonas, volto a conversar com ele, Emanuel Cardoso. Oi, Emanuel Cardoso. Meu amigo, como é que está aí a situação? Você agora tem, então, a sonora do governador do Amazonas, Wilson Lima, que ele explicou em conversa com você como é que tinha sido essa conversa com o ministro Sérgio Moro. Conta esses detalhes aí pra gente. Exatamente. A nossa produção entrou em contato com o governador que está em São Paulo e ele falou com a gente ao vivo no Cidade Alerta. Nós estamos nessa cobertura a partir das 5h40 da tarde, nessa cobertura especial do que ocorreu ontem e hoje no sistema prisional. E o governador se pronunciou, inclusive explicando a conversa que teve com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Nós resgatamos, Nayandra, esta entrevista e a gente assiste agora. Tá certo. Olá, Emanuel. Estou ouvindo sim. Boa noite para você e boa noite para os telespectadores da TV A Crítica. Pedir de apoio do Ministério da Segurança Pública. Como exatamente este grupo deve atuar e ajudar as forças de segurança locais a prever ou a contornar o que está acontecendo dentro do sistema prisional ontem e hoje? Ainda há pouco conversei com o ministro Sérgio Moro e ele se colocou à disposição para ajudar o Estado do Amazonas
E aí nós vamos receber de hoje para amanhã a força-tarefa. 100 homens devem estar desembarcando no estado do Amazonas para que nós possamos ter também esse apoio no controle ao sistema prisional. O sistema prisional está sob controle. Aconteceu ontem um incidente que não é comum acontecer, foi a execução de presos. No momento em que acontecia a visita, alguns detentos, inclusive, foram assassinados na frente de familiares, o que é incomum, né? Nunca aconteceu isso no estado do Amazonas e é raro acontecer em outras unidades prisionais. E aí nós criamos, no início do ano, um grupo de intervenção prisional e esse grupo respondeu imediatamente a essa situação. Do incidente até a chegada desse grupo foram 3 minutos. Em 45 minutos a situação já estava sob controle. E aí, naturalmente, que medidas foram tomadas pela Secretaria de Administração Penitenciária para colocar todos os detentos dentro das celas. E hoje, as forças de segurança foram fazer revistas e recontagem dos presos. Foi aí que começaram a acontecer essas mortes. E as mortes de hoje aconteceram dentro das celas. A informação inicial que nós temos é que integrantes de um mesmo grupo brigaram, né? Houve uma desavença entre eles, e aí numa cela tinha 10 que era de um lado e mais 2 que era do outro, e esses 2 acabavam sendo executados. Inclusive houve uma intervenção rápida da nossa inteligência, que conseguiu identificar pelo menos 200 vítimas, e aí de possíveis vítimas, pessoas que estavam juradas para morrer, e aí foram retiradas das celas e foram isoladas. Mas o fato é que nós agimos rapidamente, não houve nenhuma fuga, não houve ninguém ferido, e eu me refiro a parentes, a familiares de detentos e também servidores públicos. Não houve a entrada de nenhuma arma de fogo no sistema prisional. Os cabeças ou os possíveis cabeças já foram identificados e nós estamos pedindo para o governo federal que haja a transferência deles para um sistema de segurança máxima, né, fora do estado, e há um controle neste momento em todas as unidades prisionais. Hoje as forças de segurança do estado do Amazonas estão presentes em todas as unidades prisionais. Aquelas possíveis vítimas estão isoladas e também os comandantes, os possíveis comandantes dessas mortes também já estão isolados. Governador, a gente fala com o governador Wilson Lima, governador do estado do Amazonas, que fala por telefone com a gente. Ele está no estado de São Paulo. Governador, a partir das mortes que ocorreram ontem no Compage, não foi possível prever que outras mortes poderiam acontecer nesta segunda-feira? Afinal de contas, foram mais 42 mortes em outras 3 unidades, além do próprio Compage, em outras 4 unidades prisionais com todas essas mortes, com ênfase nas 27 mortes ocorridas dentro do Instituto Penal Antônio Trindade. Bom, de acordo com o trabalho de investigação que foi feito pela polícia, havia um indicativo de racha dentro de uma facção criminosa, mas não tinha como identificar quem seriam essas vítimas e quem estaria do lado de um ou de outro. Então, o que nós fizemos como medida preventiva? Foram colocados todos os presos nas celas, não tiveram banho de sol, mas não tinha como saber quem eram as vítimas ou como isso iria se dar. Então, o que aconteceu? Comparsas, companheiros ali do tráfico e de outros crimes, acabaram se matando. Gente que dividia a mesma cela. Inclusive no momento em que o grupo, a Força de Segurança do Estado, entrou em algumas celas, presenciou algumas situações que evitou mortes, né, de alguns detentos, né, de alguns agressores que estavam ali no Mata-Leão, em uma das vítimas que foi necessário a intervenção do Estado para salvar e para impedir que essa pessoa fosse morta. E nesse processo, pelo menos 200 pessoas foram retiradas e isoladas, detentos que seriam as próximas vítimas, né? Então a execução aconteceu com companheiros de celas, né? Então é algo inusitado e algo difícil de se prever
e de evitar que as mortes aconteçam. Agora, governador, essas mortes parecem claramente que foram planejadas a partir, sim, deste racha, mas é um racha que ocorre, de acordo com o senhor tem de informações, com base na inteligência, dentro dos presídios ou fora do presídio? Porque pra gente, a ideia que a gente tem é que isso é uma ordem de fora das cadeias. Até porque as ações ocorreram em unidades prisionais diferentes, inclusive como a do Puraquequara, que está distante do Compage ou dos outros presídios que estão no ramal da 174. Está muito distante, né? Um na zona norte, já na estrada, numa BR, o outro no extremo leste da nossa capital. Então, tudo indica que há uma ação coordenada do lado de fora dos presídios, alguém determinando ou um grupo determinando quem deve morrer dentro do sistema prisional. Existe algum levantamento? Esta força de segurança do governo federal poderá ajudar nesse processo de inteligência para identificar quem e como essa ordem chega ou chegou dentro das cadeias? Bom, essas são situações que nós estamos investigando. Mas eu posso lhe garantir o seguinte, que nessas unidades prisionais não houve entrada de arma de fogo, não houve entrada, inclusive, de celulares. É tanto que, se houvesse facilitação nessa comunicação, já haveria fotos de detentos espalhados por tudo quanto que é canto. E não há nada disso, porque há um controle, desde que nós entramos, há um controle muito rígido nas unidades prisionais para que isso não aconteça. Não houve fuga, não houve entrada de arma de fogo, nada nesse sentido. E nós estamos identificando para saber como é que aconteceram, essas mortes, quem foram os mandantes, qual foi a principal motivação, saber se tem algum contato externo, como é que esse contato aconteceu, tudo isso está sendo apurado. A situação porque foi anunciado primeiramente a suspensão das visitas no Compage pelo período de 30 dias. Nesse momento, governador, qual é a situação de todas as unidades prisionais de Manaus? Como é que está em relação às visitas? Qual o procedimento? Qual é o regime adotado nas unidades prisionais da nossa capital? Naturalmente que as visitas estão suspensas. Hoje à tarde nós fizemos, na verdade durante todo o dia de hoje, nós fizemos um trabalho de revista nas unidades prisionais, separamos essas pessoas que estavam juradas de morte, separamos também os líderes dessas facções, possíveis mandantes dessas mortes. O sistema prisional está sob controle e a gente está fazendo esse trabalho de investigação e de controle, apurado sobre esse incidente que aconteceu ontem e também aconteceu hoje. O sistema prisional vai continuar trabalhando com o rigor que tem trabalhado desde o início do ano, com a disciplina necessária e impedindo a entrada de armas de fogo, de celulares. Os assassinatos que aconteceram ontem e que aconteceram hoje foram por asfixia e outros foram usando estoques. Eles pegaram a escova de dente e ali fizeram uma arma, o que é muito complicado para o Estado estar monitorando essa situação. Mas nós temos trabalhado muito para que haja segurança no presídio e que não haja fuga e que não haja a entrada de objetos que não é permitido que esteja na unidade prisional. Em 2017, em 1º de janeiro, nós acompanhamos aquele massacre, primeiro no Compage, depois nas outras unidades prisionais. Na época, o senhor ainda era da imprensa, acompanhou isso que foi notícia tanto aqui, quanto em nível nacional e nível internacional. Neste domingo, dia 26 e agora segunda-feira, 27 de maio, o estado do Amazonas mais uma vez entra para a história com 57 mortes, assassinatos dentro do sistema prisional do estado do Amazonas. Governador, além desse apoio do Ministério da Segurança Pública, outras ações, é possível tomar ações que evitem que fatos como este voltem a se repetir, assassinatos em série dentro das unidades prisionais do nosso estado, voltem a ocorrer? Olha só, Emanuel, é importante deixar bem claro que o que aconteceu agora é diferente, em circunstâncias diferentes da que aconteceu em 2017. Eu lembro muito bem que eu acompanhei essa situação de perto, que houve rebelião, houve refém, houve momentos tensos, houve fuga de
de detentos, de internos, mais de 200 presos fugiram das unidades prisionais naquela época. Nessa situação agora, o governo do estado deu uma resposta pronta. Sabe por quê? Isso daí é resultado do trabalho preventivo que já vinha sendo feito. A primeira atitude foi tomada pela Secretaria de Administração Penitenciária, foi criar um grupo de intervenção penitenciária. E esse grupo está baseado lá no complexo de presídios, na BR-174. É por isso que a nossa resposta foi imediata. No momento em que aconteceu o primeiro incidente, ontem no domingo, esse grupo já agiu, o tempo de resposta foi de 3 minutos. E em 45 minutos, todos os parentes de presos já haviam saído daquele local, né? E aí a polícia e também as outras forças de segurança já começaram o trabalho de intervenção. Nós vamos continuar trabalhando com a rigidez que a gente está trabalhando no sistema prisional e deixar muito claro aqui para a população que quem controla os presídios, quem tem poder sobre as unidades prisionais do Amazonas é o Estado. É o Estado. E nós continuamos dessa forma. O Estado tem poder e tem controle sobre o sistema prisional. É diferente do que aconteceu em 2017, onde não se tinha controle. Nessa situação agora aqui não foi rebelião. Não houve nada de rebelião, não houve ninguém feito refém, não houve nenhuma unidade prisional que tenha sido tomado por algum detento ou alguma coisa nesse sentido. Diferente do que aconteceu em 2017, que houve a entrada de armas, que houve execuções, que houve vídeo, que houve foto, que havia celulares e outros produtos que não eram permitidos. A gente vai continuar trabalhando nessa intervenção, vai continuar com a rigidez. Os responsáveis, ou parte deles, já foram identificados, já estamos pedindo a transferência deles para outras unidades de segurança máxima, bem como estamos esperando agora nos próximos dias a chegada desse grupo, dessa força-tarefa de intervenção penitenciária do governo federal. Eu conversei com Wilson Lima, governador do estado do Amazonas. Muito obrigado, governador, pela sua disposição em falar com a gente. A gente espera que essas ações realmente deem certo e que esta tropa especializada do governo federal chegue para ajudar no trabalho que já ocorre com as forças policiais aqui do estado. E o Cidade Alerta Amazonas está à sua disposição para qualquer outra informação do interesse da nossa comunidade, do interesse da sociedade, porque o que ocorre dentro do sistema prisional, de alguma forma, afeta a todos nós, afeta a toda a comunidade, em especial a família desses presos. Governador, obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Manuel Cardoso, muito obrigado também aos telespectadores e aqui reforço o compromisso do governo do Amazonas de continuar garantindo a segurança do nosso povo. Bueno, André, essa foi a entrevista, foi a conversa que tivemos com o governador. No momento dessa entrevista, a gente ainda não tinha a informação, mas que depois a Rosiane trouxe para a gente, que é do número de mandantes ou de possíveis cabeças dessas execuções dentro do presídio. 29 presos ao todo foram identificados e tiveram o pedido de transferência para presídios federais solicitado pelo governo do Amazonas. A gente ainda não sabe para que presídios eles devem ser transferidos e ainda não temos uma lista com o nome desses presos que são indicados como os líderes aí dessas execuções, Nayandra. Mas assim que tivermos, a gente divulga. Tá certo, Emanuel Cardoso, a gente vai continuar com essa cobertura especial sobre essa situação nas unidades prisionais aqui do estado do Amazonas. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco, na sequência, a gente traz mais informações sobre esse caso. Não sai daí não, até já.